Olá, meu nome é Danilo. Olá, meu nome é Thiago. E esse é o programa especial de Natal. Especial de Natal, cara. Especial de Natal. Não tem como fazer a lição. Não, cara. Não tem como. A gente tentou, né, A gente cara? tentou, mas é um dia diferenciado. A gente até gravou um pedacinho. Eu falei, meu, é Natal, cara. Natal, não tem como. Não que, né, essa data seja a data que Cristo realmente nasceu, né? É sobre isso que a gente vai falar, Mas, cara? Sobre não, a data? nem é sobre isso também. Mas é mais pela simbologia em si, né, do que a data. Vamos falar sobre o Natal, certo? Sim. Sobre o que tá acontecendo, o que o pessoal tá pensando aí. A gente vai falar sobre a árvore de Natal, cara? Não, árvore não. A gente vai falar que... A árvore não A pode. gente vai falar que... Como é que é? As bolinhas são... As cabeças das crianças, Não, não é não disso, vou falar não. disso aí, não. Que o Pinheiro era de Nimrod, não vai falar nada disso. Nada disso. Então pode tirar a árvore daqui? Vamos Pode tirar a árvore tirar, daqui. Então pode tirar. tirar. Põe pra lá a árvore. Vamos falar sobre a... Como é que chama isso aqui, cara? Isso aí chama... Tem um nome isso aqui, Guirlanda. né? É sobre guirlanda, cara? Sobre os sinos de Natal? Também não. Sobre a estrela aqui, cadente? Vai falar sobre isso? Também não, né? Também não. Então vamos por lá, né? Vamos tirar essas coisas daqui. Já entenderam que o assunto é Natal, certo? No Natal nós comemoramos o que, Danilo? O nascimento... O nascimento de Cristo. Nascimento de Cristo. E nós vamos falar sobre o tempo. O tempo, tá? O tempo que Cristo Não veio. o tempo, se é dia 25 de dezembro ou não. Sim. Nós sabemos que não é. Não é. Mas não é sobre isso que a gente vai falar também, tá? A possibilidade de não ser é gigantesca, né? A possibilidade de não ser 25 de dezembro é enorme. Pelo fato do clima, né, que a Sim, Bíblia muita cita e coisa. tal. O tempo em que Cristo veio. Por que Cristo veio no ano 3 a.C.? Por que Cristo, cara, já não era Caim? Não é no ano 1? Que No ano loucura. 3, cara. Não é possível. Foi um rolo que fizeram aí com as o datas, calendário. né? Também não vamos falar sobre Não, isso. também não é isso. O tema não é isso. Então, cara, por que Cristo veio naquele... Porque assim, ó, quando Adão e Eva pecaram, já não estava falando que ia vir. Por que ele não veio no Por que não era Caim? Sim. Caim já podia ser o Redentor. Ou então, o filho de Noé, talvez. Por que Cristo não foi Isaac, entendeu? Na época ali de Abraão? Por que Cristo veio no momento que ele veio, cara? Jacó. É isso. A pergunta é isso. Por que Cristo não veio ontem ou hoje, amanhã? Ele podia vir na nossa época, por que ele veio na época que ele veio? É isso que a gente vai ver. Isso é o que nós vamos ver hoje. Certo. A plenitude do tempo. Fabia fala que Cristo veio na plenitude dos tempos. Qual é essa plenitude? Por que veio na época que ele veio? Vamos ler? Vamos ler. Gálatas 4 e 5, vamos lá. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Vindo, porém, o quê? A plenitude do tempo. Isso. Então, assim, no momento... Chegou a plenitude do tempo. Ele chegou no momento, cara, que tinha que ser. Tinha que ser. Naquele momento exato que tinha que ser foi quando ele veio. Por exemplo, nós temos alguns momentos desses na Bíblia. Abraão, quando ele vai matar o filho dele lá, né? O anjo vem, No momento, que a faca já está encostando, o anjo vem e segura a mão. segura. Ele ia matar mesmo. Sim, mas tinha que ser naquela hora. Sim. Na hora exata. E em filmes, já viu em filme quando vai cortar o fiozinho Certo. da bomba? Como é que tá o cronômetro, geralmente? Tá no zero, No né? menos... milésimo, corta. Quando vai dar... Corta. Então, assim, é o tempo pleno. Então, Cristo veio no tempo que ele tinha que vir. Mas será que esse tempo é relacionado somente à Terra? Como será que é? Então, Como é isso? Então quer dizer que ele veio no tempo que a Terra mais precisava? Foi isso, será? eu pensava que era isso. Eu também pensava, cara. Eu já li esse versículo e não percebia. Não percebeu uma coisinha, né? Um detalhezinho que tem ali, né? Não percebi. Que texto que é? Texto que está em Efésios 10. 10. Vamos lá, vamos ler então. Para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. O tempo... Eu acho que eu pulei essa primeira parte aqui. Cara, o tempo pleno, então, da plenitude dos tempos, não está relacionada somente à Terra, cara. Também é o céu. É o céu. Então, assim,
Estava acontecendo uma coisa no sentido espiritual, não só aqui da Terra, mas no sentido do grande conflito. Não, alguma coisa estava acontecendo no céu. Com os anjos. Sim. Que eles... Tinha que ser naquele momento. Tinha que ser, cara. Olha que coisa, cara. Então, Cristo, ele vem não somente no momento da Terra aqui. Ele está vendo, era algo que envolvia o universo inteiro. Alguma coisa estava acontecendo, assim, se desvendasse as cortinas, a gente ia entender que algo estava acontecendo no âmbito universal que Cristo tinha que vir naquela hora. Certo. O que é isso, cara? Acabou o vídeo. Obrigado. Fique com essa curiosidade. Aí. E continue aí seguindo o canal. Não, vamos ler. Isaías, cara. Vamos lá, Isaías 53. Isaías 53 vai falar algo, cara. Pode falar. Algo muito 53 legal. 53 o quê? 53. Pode ir lendo, cara. 53. Pode começar no 1 e vai embora. Vamos ler. Vamos ler bastante, que esse texto é bem legal. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Pois foi crescendo como renovo perante ele, e com raiz que sai de uma terra seca. Não tinha formosura nem beleza, e quando olhávamos para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Então vamos lá, cara. Olha só, hein? Já falou muita coisa aí já, Sim. cara. Ele foi crescendo como renovo, né? Numa terra seca. Pensa num deserto. Então, assim, aí tá falando do momento em que Cristo veio, entendeu? Certo. Quando ele veio, pensa num deserto, uma terra seca que não tem nada. De repente, brota uma folhinha. O renovo. Um renovo. É uma vida que está nascendo numa terra seca, entendeu? Que não tinha nada, não tinha vida. Então, como que estava o mundo quando Cristo veio? Seco. Não tinha nada. E se nós formos pesquisar o contexto histórico em que Cristo veio, foi 400 anos, cara. Sem profeta, 400 anos sem nada escrito, 400 anos sem nada acontecer na terra do âmbito espiritual. Falam assim que quando tinha um profeta, o povo matava. Tipo assim, não tinha nada. O mundo entrou, esse mundo aqui estava numa situação que não tinha o que fazer. Estava um caos. Estava um caos total. Eu acho que os judeus também não leram essa parte aqui, né? Porque eu falei que eu não li a parte que era no céu também, mas eu acho que eles não leram aqui também, né? Porque aqui fala, né, que eles estavam esperando um Messias rei, um Messias... Sim, cara, né? E como que Cristo era aí, cara? E Fala aqui veio, ó, não tinha formosura nem beleza. Era feio, cara. E quando olhávamos para ele, nenhuma beleza víamos, para que desejássemos, ou seja, não chamava atenção. Né? Cara, você quer ver o que os judeus achavam? Volta no capítulo 52, Isaías 52, lê o versículo 13. Por que eles confundiam, cara? Olha o que fala no versículo 13 de Isaías 52. Eis que o meu... É o 13, né? Isaías 52, 13. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e muito sublime. Olha só. Então, aí servo tá... Exaltado e elevado. Tá, mas servo em muitas Bíblias aí tá... S o S maiúsculo, porque o servo é Deus, é Cristo, Sim, Cristo, né? sim. E será muito sublime, entendeu? Então eles achavam que então assim, nossa, será sublime, mas continua lendo o verso 14. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava tão desfigurado que não era o de um homem, e a sua figura não era a dos filhos dos homens. Você vê? Então assim, eles liam a parte que interessava eles. Nossa, porque o servo, aquele que vai vir, o Messias, vai ser muito, muito sublime. Mas aí continua falando, mas ele vai ser desfigurado mais do que todo mundo. Essa parte não... Aí o versículo próximo já ninguém lia. Então assim, aí tá falando de Cristo, cara. E fala que ele vem, então, no período que a terra está seca. Não tem nada brotando, não tem nada no âmbito espiritual, não tem nada aqui nesse mundo. E eu vou ler, cara, a irmã Ellen White, ela escreve no livro Desejado de Todas as Nações, no capítulo 3, cara, chama A Plenitude dos Tempos. Olha o que ela escreve citando esse contexto. Certo. Satanás estivera em operação para tornar intransponível o abismo entre a terra e o céu. Por suas falsidades, tornar os homens atrevidos no pecado. Era seu desígnio esgotar a paciência de Deus e extinguir-lhe o amor para com os homens, de maneira que
que ele abandonasse o mundo à satânica jurisdição. Ali, cara, Esse era o plano de Satanás. era fazer com que Deus tivesse raiva do ser humano. Assim, deixar o ser humano o mais longe possível de Deus e sem ligação nenhuma com Deus. Porque ia acontecer as barbaridades e Deus E aí ia pegar a raiva e falar, pegar raiva e falar assim, saber? não quero saber Dá o disso. governo para ele mesmo E deixar o mundo à satânica jurisdição. Olha só. Esse era o plano do diabo, deixar a terra seca mesmo, sem Deus aqui. E aqui, a religião que buscava guardar só para si tornara-se um tropeço. Aqui está falando dos sacerdotes, olha só. Roubavam a Deus de sua glória e prejudicavam o mundo por sua falsificação do evangelho. Haviam recusado entregar-se a Deus para a salvação do mundo e tornaram-se instrumentos de Satanás para a sua destruição. O povo a quem Deus chamara para ser a coluna e fundamento da verdade transformara-se em representante de Satanás. Fazia a obra que este queria, ou seja, que o diabo queria, né? Que fizessem, seguindo a uma conduta em que apresentavam mal ao caráter de Deus, fazendo com que o mundo o considerasse um tirano. Ou seja, não é nem quem estava fora da igreja, não era nem quem não conhecia a Deus, eram os próprios envolvidos, eram os eleitos. O próprio povo de Deus. E olha aqui, os próprios sacerdotes que ministravam no templo haviam perdido de vista a significação do serviço que realizavam. Deixaram de olhar para além do símbolo aquilo que ele significava. Apresentando as ofertas sacrificais, eram como atores em um palco. Não tinha nada mais. Então assim, tinha ali, matava cordeiro, uma coisa, mas assim, era algo mecânico. Eles eram atores num palco, então não tinha nada, não tinha mais presença de Deus, sabe? Não tinha mais nada disso. Mas que a bom paz que hoje espiritual isso não acontece, né? Cara, hoje Ainda bem que hoje é bem diferente disso. Terrível, né, cara? Cara, aqui ainda fala, cara, que o mundo era um deserto e os demônios andavam entre nós, cara. Não, deixa eu ver isso aí, não é possível. Lê aqui, cara. O negócio é coisa de... O mundo era um deserto e os demônios andavam entre nós, diz Ellen White, que era possível ver a face das pessoas, feições de Satanás, e elas andavam endemoniadas por aí. Cara, você percebe que quando Cristo veio, uma das coisas que Cristo mais fez foi expulsar demônio? Lembra? Ele expulsava a legião Não, de eles demônio. tinham um cara que tá falando que tinha cara de demônio. Olhava para as pessoas, E cara. viam demônios. Você via demônio Você não na vê cara. demônio nas pessoas hoje? Vê, cara. Tem gente que tem cara de Não demônio, não tem. tem? Você olha assim, cara... Não é, esse essa pessoa tem cara de capetinha. parece que ela... Não é, né, tá carrancuda, tá brava, tá... Então, e assim era todo mundo. Na época que Cristo veio, Gente, eu tô as ficando com medo, hein? pessoas tinham cara de demônio. Cara, que tem mais fala- coisa aí, cara? Tem, Vamos ver tem mais aqui, ó. coisa aí. Ficara demonstrado perante o universo que, separado de Deus, a humanidade não poderia se erguer. Quer dizer, esse era o plano mesmo de Satanás, né? Deixar as pessoas separadas. Sim, ele deixa as pessoas separadas de Deus. E aí, assim, se eles permanecessem, porque já fazia 400 anos, cara, que não tinha profeta, nada. Então, a ideia dele era deixar a humanidade longe de Deus o mais tempo possível. Porque com isso, elas não iam conseguir se erguer nunca. Entendeu? Certo. E se não tivesse um profeta aqui, entendeu? Se não tivesse um profeta para trazer a mensagem de Deus, como é que as pessoas iriam se erguer? Entendeu? Que a forma de Deus falar era com profetas. E se aparecia um profeta, eles matavam. Então não tinha mais jeito. Não tinha mais jeito esse mundo. Vamos ver, continua aí. Então, mas até aí a questão está sendo só na Terra, né? Sim, até então o contexto é aqui na Terra. Certo. A Terra não Porque tinha olha mais aqui, jeito. aqui chegou numa parte interessante, ó. Com intenso interesse, os mundos não caídos observavam para ver Jeová levantar-se e assolar os habitantes da terra. Cara, atingiu o céu, cara. Atingiu o céu, eles estavam observando tudo. E eles estavam... Não, você não está entendendo. Não, vocês aí não estão entendendo. Cara, o anjo... Não, para o anjo falar assim, olha, não tem jeito a terra, Deus vai ter que assolar. Cara, não é um ser humano, não é, sabe assim, uma pessoa que tem maldade no coração que está falando, não, tem que matar mesmo. Cara, é um anjo, cara. Um anjo que não tem a maldade. Que não tem maldade. Ele não viu uma solução. Ele falou assim, não tem jeito. E aí fala o quê? Com intenso interesse eles olhavam para Deus, olhavam pra gente, Falava, não tem jeito. não é que eles estavam assim, tem que matar. Tem Deus. que matar. Nossa. Não era desejo, era lamentação. Sim, nossa, Deus vai ter que matar. Eles estavam perplexos da quantidade de coisa que o ser humano estava meu, fazendo. posso falar, eles tinham certeza disso.
Não, eles tinham certeza, não tem Não jeito. tinha jeito. Vai ter que matar todo mundo. Então, assim, o juízo chegou. Sim, eles entenderam, porque assim, eles estavam com dúvida de que se esse reino que o diabo tinha falado, Até ali. até ali, só que eles perceberam que Não- o reino de Satanás era isso. Era só maldade. Então, assim, realmente, eles entenderam e falaram assim, agora Não tem resta jeito, tem mais que dúvida. destruir. Não tem como. É um E eles câncer. acharam que era isso que Cristo ia fazer mesmo. Não, porque não tinha jeito. Era o que tinha que ser feito. Porque chegou num tempo que não tinha como. O ser humano já estava se matando, não tinha jeito, não tinha mais volta, não tinha salvação para a humanidade. Não tinha salvação para o ser humano. Era o momento que todos os anjos olhavam assim. Não, imagina você no céu, Deus lá olhando pra gente, com a cabeça baixa, triste. Os anjos olhando assim, olhando para Deus, esperando dele uma resposta. Esperando de Deus. Esperando a destruição. Só esperando assim, triste porque. A gente entende, acabou. Senhor. Agora a gente entende. Pode destruir. Já estava subindo as letrinhas do filme. Sabe quando tá subindo a letrinha? Acabou. Não, tem mais pra o que fazer. eles entenderam. Eles falaram assim, a gente entende, pode acabar. Sim, porque Deus não acabou com o diabo na hora ali. Por Sim. quê? Porque os anjos não iriam entender. Sim. E agora Eles entenderam. Não, nós Falaram, não entendemos. pode acabar. Pode destruir. Sim, não que falaram, viu? Assim, Não, sim, no mas coração já tinha deles. aquilo. Não, já não dá mais. Então eles estavam esperando o momento. Olha como transforma a importância da cruz, hein? Cara, e o que aconteceu então, cara? E aí, O que a gente sabe? O que aconteceu então? Quando os anjos estavam esperando a destruição. aí Cristo falou, eu vou lá. Deus levanta, cara. E quando ele levanta, as pessoas falam assim, é agora. Vai destruir. Ai, vai destruir. Acho que os anjos até viraram assim, né? Nossa, agora ele vai destruir. Aí ele fala, eu vou lá, cara. Eu vou lá. Você vai lá onde, Deus? Os anjos. Você vai lá onde, Senhor? Não tem como, no deserto, Eles não tem não mais o querem que saber de fazer você. lá. Você que você vai fazer lá? Eu vou lá, eu vou morrer. Não é à toa por ele. que Ellen White cita que os anjos queriam ir no lugar de Cristo, Não, né? quando Cristo fala que vai vir aqui, morar entre a gente e morrer por nós, cara, porque alguém tinha que ser destruído. E ele fala assim, eu vou lá e eu vou morrer por eles. Os anjos falam o quê? Eles tiram a coroa da cabeça deles e colocam, Senhor, tá aqui a minha eternidade, eu vou lá em seu lugar, cara. Os anjos queriam vir, cara. Ele fala, não, eu vou lá morrer por eles. Eu vou. Eu vou morrer, cara. Então, cara, quando a gente fala do Natal, quando a gente comemora o Natal, não é comemorar, Jesus veio aqui e O nasceu. nascimento de Cristo. Veio aqui e nasceu O aí. nascimento do menino Jesus. Cara, a gente comemora o dia em que a terra não foi destruída. Era o dia que era para ser tudo destruído, cara. Jesus, ao invés de destruir, ele vem e nasce. Depois E ele- disso, a palavra Salvador faz muito mais sentido, né? O nascimento de Cristo não é só um nascimento qualquer, cara. Já é salvação. Era a salvação. Porque a gente fala, a salvação é quando ele morre. Não, cara, quando ele nasce é salvação. Porque era pra gente ser destruído. Já chegou a salvação. A né? salvação chegou, cara. É muito grande, né, cara? É muito grande. E eu vou ler aqui, cara. Não, você vai ler, cara. Pra finalizar, assim, fechar com chave de ouro. Como, cara, que o anjo dá a notícia. Não, percebe a cena, a alegria do Nossa. anjo ao anunciar, cara. Lucas 2, 10 e 11. Olha, não, você não sabe, cara. O anjo, ele vem, cara, pra anunciar como que Jesus... Pra anunciar, né, a vinda de Jesus, o nascimento de Cristo. Olha como o anjo vai dar essa notícia. Lucas 2, o 10 e o 11. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, porque vos trago novas de grande alegria. Imagina o anjo falando, cara. Imagina, Deus, quando Jesus fala, Grande eu vou lá alegria. morrer, ele fala, gente, é uma coisa Não de vão grande acabar, alegria, cara. não vai acabar, vocês não vai ser destruído. É coisa nova. Por que é novo? Porque não cabia na cabeça deles. Nenhum anjo pensou que teria salvação pro mundo. Imagina a alegria de um anjo. Pô, cara, Porque a nossa alegria ela é limitada também, Sim, né? o anjo Mas fala do assim, anjo não tem limite. cara, é uma coisa muito feliz. Vocês não vão morrer, vocês estão entendendo, cara? É uma nova. E aí ele fala, é que vos nasceu hoje na cidade de Davi o Salvador. Olha o Por que sentido, Salvador? entendeu? Por que ele diz que Porque é ele salvou o Salvador? mundo, era pra ter destruído. Não era porque ele ia morrer só? Não, ele Ali- salvou o mundo. Cara, vocês eram pra você estar morto, agora ele vai nascer. Continua a leitura, cara, continua. É que nasceu hoje na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Continua. E isso será por sinal. Achareis um menino envolto em faixas e deitado em uma manjedoura. Lê mais um pouco. Então, de repente, apareceu junto ao anjo grande multidão
da milícia celestial louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra Cara, entre os homens de boa vontade. Ou tem os lugares que fala a quem eles quer bem, aqueles que ele quer E bem. não foi um anjo. Cara, todos os anjos estavam louvando a Deus. Glória a Deus. Não, Glória a Deus. imagina o anjo dando a notícia. Porque a gente fala glória a Deus como visto de linguagem, né? Sim, mas Glória a Deus. Mas o anjo não. Ele estava glorificando a Deus. um anjo veio e dá a notícia. Ele fala, olha, que nasceu tal. E de repente aparece um monte de anjo lá no céu, assim, glorificando. Ah, Senhor Deus, tal. Estavam glorificando a Deus porque ele enviou o Salvador aos homens a quem ele quer bem. Cara, Deus quer muito bem Deus quer vocês, muito cara, bem, porque ele veio. E assim, você acha que foi um negócio combinado? O anjo falou assim, olha, eu vou lá dar notícia, lá, já dei, agora vocês cantam. Foi um negócio combinado, Não, cara? Eles estavam louvando a Deus de verdade, Sim. cara. O fato de Deus vir Foi aqui sentimento mesmo. foi um louvor no universo inteiro, porque era para o mundo acabar, era para eu e você não existir, e Cristo veio. Por cara. isso não foi só para a terra, né? Foi para o céu cara. também. Ele veio na plenitude dos tempos para a terra e para o céu. Porque no céu também eles viram que não tinha mais jeito. Jesus ele foi glorificado na terra e glorificado no céu ao mesmo tempo. Era o momento exato, foi o momento que ele veio, cara. E o Natal, então é isso. O Natal não é para você... Se você pode comemorar... Dar presente. o Natal é legal pra Sim. você dar presente, porque foi o que Deus fez. Mas ele principalmente se deu de presente. refletir nisso, né? Refletir nisso, cara, que o Natal é o momento em que você foi salvo. O Natal é o momento que era para a humanidade deixar de existir. E se você tá aí hoje, é porque Cristo veio e Cristo nasceu. É isso mesmo. É isso, né, cara? É isso. Acho que a gente conseguiu falar o que a gente queria. Conseguiu, né, cara? A gente tá meio com medo. Mas foi isso, cara. Que Cristo hoje possa nascer no meu e no seu coração a cada dia. Amém. Né? E que nesse Natal você possa, cara... Quer dar um presente, cara? Fala de Jesus. Quer dar um presente? Fala de Jesus. E que se uma pessoa hoje tiver Cristo no coração porque você falou, cara, é o melhor presente. E se for dar um presente, coloca lá escrito no cartãozinho: Jesus te ama. Sim. E a salvação pode estar chegando para uma pessoa. Isso. Porque no Natal foi isso. A salvação chegou. Chegou. O presente de Deus para mim, para você, foi a salvação. Que você possa dar esse presente também para as pessoas que te cercam. Dê salvação em Cristo Jesus. Amém. Esse é o melhor presente que você pode dar. Então é isso, aí. Daniel. Até amanhã, então. Feliz Natal. Feliz Natal e fique com Deus. Até amanhã. Tchau.